Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Canal React Tricolor na área, sejam todos bem-vindos. Galera, ontem tivemos o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Ceará se enfrentaram no Maracanã e o Flusão venceu, hein? O Flusão venceu, o tabu continua. O Ceará nunca venceu o Fluminense jogando no Rio de Janeiro. E não ia ser ontem, né? 1 a 0 Fluminense, gol do René. Gol polêmico. O gol não foi polêmico. O lance que gerou o gol foi polêmico, né? O árbitro marcou uma mão ali do Marlon na entrada da área. Na hora eu até achei que tinha sido mão, tá, galera? Eu achei que tinha sido mão. Mas olhando hoje de manhã os melhores momentos, realmente, galera, não foi mão, tá? Não foi mão. A bola se bateu, foi aqui na parte da barriga dele, do peito. Realmente a bola não bate na mão do Marlon, mas o árbitro marcou. Se fosse dentro da área, ele poderia ter sido chamado pelo VAR e anulado, né? Mas como foi fora da área, o VAR não interfere, né? E aí seguiu ali com a marcação de campo. O René cobrou, o René não tem culpa de nada, cobrou a falta. O Pedro Raul, que não ajuda lá na frente, atrapalha lá atrás, atrapalhou o Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira também, na minha visão, é um frango. Apesar da atrapalhada ali do Pedro Raul, o Bruno Ferreira não poderia ter deixado aquela bola passar. 1 a 0 Fluminense. E aí o Ceará partiu pra cima? Não, velho. O Ceará não fez absolutamente nada pra merecer o empate. O Ceará não deu um chute a gol, velho. O Ceará não deu um chute a gol. Eu disse, meu Deus do céu, velho. Que time fraco ofensivamente. O time do Ceará é muito fraco ofensivamente, velho. Se o Ceará tem a 4ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o ataque tá ali entre os piores, viu? Tá entre os piores. A defesa do Ceará, cara, é muito segura. O Ceará ainda não foi goleado no Campeonato Brasileiro. Ao contrário de Fortaleza, que levou de 5 do Botafogo, de 5 do Flamengo. Ao contrário do Bahia, que levou de 5 do Mirassol. Ao contrário do Vitória, que foi goleado. Sport, que sofreu várias goleadas aí também no Campeonato Brasileiro. Falando dos times do Nordeste, o Ceará não sofreu goleada, galera. Foi o único que não sofreu goleada. Isso mostra que a defesa é consistente, mas o ataque é muito pífio, é muito fraco, velho. Muito fraco. A safra do Pedro Raul acabou. O Galeano, que o normal dele é isso daí. O normal dele é isso daí. É o básico dele. Aqueles gols que ele estava fazendo contra o Cruzeiro, os gols que ele vinha fazendo e tal, salvando o Ceará muitas vezes, tá? O Ceará venceu muitas vezes com 1 a 0, gol do Galeano. Venceu o Cruzeiro lá com 2 gols do Galeano. Ele voltou ao normal, galera. Esses gols que ele fazia, aí era coisa, sabe? Ele tava fazendo demais, porque não é o normal dele. O Galeano nunca foi artilheiro, nunca foi goleador. Então, do Galeano não pode se cobrar tanto. Mas do Pedro Raul, centroavante, além de não fazer gol lá, vem atrapalhar na defesa. Pedro Raul, para fazer um gol, perde 10, velho. Centroavante não é para ser assim. O time do Ceará é muito ruim ofensivamente. O Vina jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, né? Mas jogou bem o Vina. Jogou bem. Contra o Atlético já tinha sido o melhor jogador em campo. Contra o Fluminense também vinha jogando bem. Mas o Pedro Raul não segura uma bola. O Fernandinho pela esquerda também não jogou bem. Não jogou bem. Eu teria, né? Se fosse o Condé, teria saído com o Pedro Henrique. Não sei por que ele não sai com o Pedro Henrique. Não sei porque o Mugni tá ficando no banco. Não sei, mesmo que o Mugni não aguenta o tempo todo. O Mugni, a gente sabe que não consegue jogar o tempo todo. Joga o primeiro tempo, joga mais 15 minutos do segundo tempo, depois tira o cara. Mas o Mugni não é pra ficar fora, né? É um jogador ali que cadencia o jogo, que arma a jogada, né? Acho que dá pra jogar ele e o Vina, não sei, né? Ou se o Condé fez essa troca aí, Vina por Mugni, e prefere deixar o Mugni no banco e colocar o Vina. Não sei se dá pra jogar os dois, mas enfim, galera. O Ceará sofreu o gol, velho, e não conseguiu dar um chute a gol, meu irmão. Um chute a gol, velho, é muito pouco. O Ceará vai escapar, tá? Na minha visão, o Ceará vai escapar do rebaixamento, na minha visão. Mas muito pela gordurinha que ele conseguiu no começo do campeonato. Muito por isso. Vai pegar um jogo agora contra o Fluminense de novo, né? Dessa vez no Castelão. Dá pra vencer. Sendo bem sincero com vocês, vou torcer pra perder, claro. Sendo honesto, torço pro Ceará perder sempre. Mas é um jogo que dá pra vencer, velho. O Fluminense fez 1 a 0 ontem. Teve ali algumas oportunidades. O Bruno Ferreira, apesar de ter falhado aí no gol do Ceará, fez grande defesa. É um bom goleiro. Grande goleiro, Bruno Ferreira.
Matheus Bahia também jogou bem pela esquerda, né? O Marlon jogou bem, apesar do lance ter sido em cima dele, não foi mão, tá? Não teve culpa ali. A culpa foi da arbitragem por ter marcado aquela falta. Richardson no banco, entrou também no segundo tempo. Enfim, cara, eu não sei o que passou na cabeça do Condé, não sei, eu não acompanho todos os jogos do Ceará, assisto alguns, quando dá, quando não bate com o do Fortaleza. Mas eu acho que o Condé erra demais e a torcida do Ceará tem motivo pra estar já por aqui com ele, né, velho? Por aqui com ele, velho. O Ceará vai pegar o Fluminense de novo e dá pra vencer em casa. Dá pra vencer. O Fluminense não é esse bicho papão, é o sexto colocado. Mas o Ceará tem que ter mais ousadia, né, cara? No ataque tem que ter mais ousadia. Eu colocaria o Luca no lugar do Pedro Raul. Fato ligeiro, imediato. Pedro Raul, vá pro banco. Luca, tá aqui tua oportunidade. Umas 2, 3 partidas aí de sequência pro Luca. Trouxe o cara e não coloca o cara pra jogar. Colocaria ele, né? Colocaria o Pedro Henrique de titular também no lugar ali pela esquerda, no lugar do Fernandinho. Apesar dele ser direito, né? Ele puxa ali pro meio e tem mais poder de finalização do que o Fernandinho, né? O Dieguinho, não sei porque não tá jogando também, não sei se tá lesionado. Ontem eu não vi ele entrar em campo. É um ótimo jogador, o Dieguinho, que era lateral direito, passou a jogar no meio de campo no Ceará. E pra mim era o melhor jogador do meio de campo do Ceará, era o Dieguinho. Não sei porque não jogou ontem também, não vi se ele tá lesionado ou tá suspenso. Mas enfim, o próximo jogo do Ceará, galera, é contra o Fluminense, domingo às 4 horas da tarde, na Arena Castelão. O Fortaleza, né, a gente sabe que vai visitar o Santos. E eu vou deixar aqui logo meus palpites para esses jogos, beleza? Já vou emendar aqui nesse vídeo os palpites para esses jogos da 30ª rodada do Brasileirão, galera. 31ª, né? Acho que é a 31ª. Vamos lá. Santos e Fortaleza vai ficar pro final. Vai ficar pro final. E Ceará e Fluminense também vão ficar pro final os meus palpites, beleza? Vamos começar com Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro e Vitória, o Cruzeiro vence 2-0 pra cima do Vitória. Mirassol e Botafogo. Cara, o Mirassol ainda não perdeu jogando em casa. Vai perder pro Botafogo. Vai perder Botafogo 2-1 pra cima do Mirassol, jogando fora de casa, tá? Flamengo e Sport. Aqui o Flamengo vai massacrar. 4-0 pra cima do Sport. Flamengo 4, Sport 0. Corinthians e Grêmio. Corinthians vence 1-0. Bahia e Red Bull Bragantino. Bahia vence 2-0. Ceará e Fluminense vai ficar pro final. Internacional e Atlético Mineiro. Internacional vence 1-0. Juventude e Palmeiras. Palmeiras 3-1 pra cima do Juventude. Vasco e São Paulo. São Paulo perde 2-0 Vasco pra cima do São Paulo lá em São Januário. Agora vamos para Ceará e Fluminense. Galera, como eu falei pra vocês, o Ceará perdeu ontem por 1-0, né? Um gol ali no lance polêmico. O gol foi normal, legal, né? O lance que gerou o gol foi que foi equivocado pelo árbitro. Mas assim, o Ceará não criou nada, velho. Ontem o Ceará não criou nada. Vou dar meu palpite aqui, baseado no que eu acho que o Ceará pode fazer, na melhora que o Ceará pode ter nessa partida. Diante do seu torcedor, com certeza não vai querer passar o jogo todo sem dar um chute a gol como fez ontem. Então, galera, vou dar meu palpite aqui, sabe? Não que eu esteja torcendo pro Ceará, eu quero que o Ceará perca. Por mim, se o Ceará levasse uma goleada, era maravilhoso. Mas eu acho que o Ceará vence esse jogo do Fluminense, 2-1, tá? Apesar do ataque do Ceará ser muito ruim, mas o Ceará vence o Fluminense por 2-1. O Ceará tá com 3 partidas seguidas que não vence, 3 derrotas seguidas. A última vitória foi contra o Santos, né? Que por sinal o Vojvoda é freguês do Ceará, pelo amor de Deus. Então eu acho que o Ceará vai entrar com aquela, sabe, autoestima. Pô, a gente perdeu lá, a gente não pode perder aqui. Então eu acho que o Ceará vence o Fluminense por 2-1. Fortaleza e Santos, no caso aqui é Santos e Fortaleza, galera. A gente venceu o Flamengo, o Santos empatou com o Botafogo, vai ser um bom jogo. O Fortaleza rebaixou o Santos em 2023 para 2024. E galera, a gente tem um bom retrospecto jogando lá na Vila, tá? Meu palpite para esse jogo, galera, é 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza para cima do Santos. Esse jogo sábado às 4 horas da tarde. Eu vou fazer uma live, dessa vez será melhor a minha live, se Deus quiser, tá? Se Deus quiser, a live vai acontecer tudo normalzinho. Tô aprendendo ainda a mexer com isso e vai dar certo. Fortaleza 2-1 para cima do Santos. E aí a gente fica a 2 pontinhos de escapar da zona de rebaixamento temporariamente, né?
Lembrando que depois do Santos temos o Clássico Rei, Fluminense, Ceará tem o Fluminense, depois o Fortaleza tem o Santos e depois o Ceará, Clássico Rei. Então, 2-1 Ceará para cima do Fluminense na Arena Castelão e 2-1 Fortaleza para cima do Santos na Vila Belmiro. Esse é os meus palpites para essa rodada do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada do Brasileirão, galera. Beleza? Peço a você que não é inscrito, galera, se inscreve aí no canal, deixa o teu like e vamos embora.